like someone that trusts me, that believes in me, that understands me, that I'm just not I'm not a system player. I am a system. I'm not a system player. I am a system. Senhoras e senhores, hoje conversaremos um pouquinho mais a respeito do efeito golfinho que o Los Angeles Clippers sofreu na temporada 2023-2024, ou como queira chamar também de efeito o sistema Harden. E pra gente poder trocar uma ideia sincera a respeito do que tá acontecendo com o Clippers neste exato momento, teremos que voltar um pouquinho no tempo para a temporada na qual Kawhi Leonard foi campeão pelo Toronto Raptors na NBA, foi a temporada 2018-2019. E naquela época o Clippers fez uma boa campanha de temporada, por mais que eles não tivessem nenhuma estrela realmente na equipe mais, Chris Paul já tinha saído, os jogadores principais da equipe daquele Lob City Clippers que a gente viu no meio da década de 2010 já não existia mais. Então dessa forma o Clippers se encontrou com um bocado de role players, inclusive Shai Gilgeous-Alexander estava no meio deles e se viu numa situação confortável até, porque eles estavam em um processo de rebuild, eles chegaram até sexto colocado com 49 vitórias com o time de role players, então eles viram que estava na hora de investir pesado em algum nome para reforçar a equipe, uma super estrela para vir, quem sabe. E o timing era perfeito para o Kawhi Leonard, já que ele estava saindo do seu contrato aspirante lá do Toronto Raptors, ele veio, fez aquela visita de médico, deu um beijinho, trouxe um título pro Canadá e foi embora. E aí na hora dele ir embora, tava muita gente especulando que ele iria pro Lakers, que ele iria procurar um time de big market, um Boston Celtics da vida, um time de Nova York, quem sabe, mas não. Ele acabou ficando em Los Angeles, mas não no time californiano, amarelo e roxo, mas e sim no Los Angeles Clippers. E pra ele poder chegar lá, ele fez algumas exigências antes, ele não poderia chegar lá sozinho, chegar como uma estrela solitária no meio dos role players, ele queria mais alguém pra ajudar ele nesse serviço. Ao invés de integrar LeBron e Anthony Davis, ele foi pro Clippers, mas queria que alguém fosse junto com ele. E é aí que temos mais um culpado nessa história do Clippers, que se chama Doc Rivers. Até quando o cara já tá lá no Milwaukee Bucks, ele tá fazendo cagada no Clippers em pleno 2024. Meu Deus do céu. Em 2019, quando Doc Rivers era técnico do Clippers, ele tinha o poder de ser tipo um cara que influenciaria ali numa troca pra ela acontecer ou não acontecer. E foi essa exata troca que vai continuar lascando o Clippers por mais algum tempo, que foi a troca do Paul George. Na hora que o Paul George veio do Oklahoma City Thunder, foi enviado para o Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, 5 escolhas de primeiro round mais 2 pick swaps, que é aquela escolhazinha que você pode trocar de lugar com um amiguinho. E segundo o Doc Rivers, ele falou pro Kawhi Leonard, olha, eu acho que é melhor ficar com o Shai Gilgeous, porque daqui 2 ou 3 anos ele vai se tornar um bom jogador. Pô, sério, Doc Rivers? Mas o autoritário Kawhi Leonard falou não, que ele queria o Paul George. E na hora que eles chegaram até Los Angeles, eles apresentaram camisa junto, muito bonitinho, o Patrick Beverley falou, os últimos 5 anos foram anos de Stephen Curry e LeBron James, os próximos 5 anos serão os anos do Los Angeles Clippers. E pois é, até agora não aconteceu. Em 2020 foi a última temporada de playoff na qual Kawhi Leonard e Paul George jogaram saudáveis e juntos, e eles tomaram uma virada histórica para o Denver Nuggets de 3-1 para 4-3, onde estava emergindo ali, né, o nosso queridíssimo Joker. E de lá pra cá, nunca mais os dois jogaram saudáveis uma série de playoffs. Então o time se comprometeu lá em 2019 dando all-in em 2 superestrelas que têm histórico muito pesado de lesão, e apenas uma temporada depois isso começou a vir à prova, porque em 2021 eles perderam a final de conferência para o Suns, na qual o Kawhi Leonard estava lesionado do ACL, que é o ligamento cruzado do joelho. Em 2022, eles foram eliminados ainda no play-in pelo New Orleans Pelicans, com Paul George dessa vez lesionado, ele estava doente. Em 2023, eles foram eliminados ainda no primeiro round para o Phoenix Suns. Dessa vez o Paul George estava lesionado de novo com a lesão no joelho. E agora em 2024, eles foram eliminados pelo Mavericks ainda na primeira rodada mais uma vez, e quem estava lesionado foi o Kawhi Leonard. Ele estava com uma lesão no joelho, uma inflamação para ser mais exato. E o Kawhi ainda jogou o jogo 2, se eu não me engano, e entrou um pouco do jogo 3, mas não era o mesmo cara que a gente tá acostumado a ver carregar aquele Clippers, ser aquele centro do Clippers. E ficou claro nessa série contra o Mavericks que o Clippers sem o Kawhi Leonard é a mesma coisa do Pelicans sem o Zion. O time não funciona, o time não anda, por mais que eles tivessem trazido ainda nessa temporada 23-24 um cara chamado James Harden, que chegou se intitulando como o sistema. No seu discurso ele deixou bem claro que ele já foi aquele cara que fazia 35 pontos por jogo e hoje ele é um sistema que faz o time rodar e acha os espaços. E qual que é o grande problema de ter forçado essa troca para vir o James Harden do Philadelphia 76ers? O James Harden saiu do Philadelphia 76ers brigado com um cara chamado Daryl Morey. Eu já cobri toda essa história, essa fofoca pra vocês. Foi lá pra China, vendeu vinho lá com os caras do BTS, xingou o Daryl Morey, falou que nunca mais voltaria a jogar porque ele é um mentiroso, salafrário, lazarento. E por que ele saiu tão bolado assim com o Daryl Morey? Porque lá no 76ers ele aceitou um pay cut, ou seja, ele aceitou um salário menor pra poder que o Philadelphia 76ers se reforçasse e eles buscassem título naquela temporada com o Joel Embiid. Aconteceu que o título não veio, o Daryl Morey na hora de reassinar esses 2
2 anos que o James Harden teria assinado por um contrato máximo, não reassinou, porque o time ainda estava prevendo que ia precisar renovar com outros jogadores como Tyrese Maxey, que vai ser renovado essa temporada, e falou, ó, Barba, a gente não vai poder reassinar com o máximo pra você. Então o Barba bateu o martelo, falou, vocês são os mentirosos e eu quero ir embora. E aí ele foi adquirido pelo Clippers, né? Nosso mano Russell Westbrook, inclusive, aceitou um pay cut, aceitou um salário mínimo de veterano de 4,5 milhões de dólares para poder vir James Harden até a cidade de LA. E agora, depois de uma temporada simplesmente de golfinho, por quê? Na chegada do James Harden, que ele falou que ele era o sistema, eu dei risada e falei que eles seriam uma catástrofe. Aí foi lá, eles perderam 5 jogos seguidos e, mano, eu bati no peito. Eu falei, eu estava correto. Fiz um vídeo pra vocês aqui, inclusive. Mas o Ty Lue é um gênio de técnico. Ele fez os ajustes necessários, colocou o Russell Westbrook no banco. Acho que um pouquinho forçado, né? Porque o Westbrook teria tido aquela promessa de que ele seria o armador titular dessa equipe e acabou não sendo. O James Harden ao lado de Kawhi Leonard e Paul George simultaneamente conseguiram encaixar legal. O time veio pra uma sequência, se eu não me engano, de 11 vitórias consecutivas e eles se classificaram até que bem. Chegaram a beliscar ali o topo da Conferência Oeste, mano, mas não permaneceram por muito tempo ali e acabaram caindo um pouquinho. Por isso que eles enfrentaram o Dallas Mavericks na primeira rodada. Dito tudo isso, eu não expliquei ainda qual foi o grande problema dessa derrota. Mesmo tendo 2 jogadores considerados super estrelas ao mesmo tempo dentro de quadra, sem Kawhi Leonard, esse time não conseguiu passar da primeira rodada dos playoffs. E agora você se encontra na situação que apenas uma das suas 3 super estrelas tem contrato renovado, que é o Kawhi. Ele tem um contrato de 198 milhões de dólares, eu acho que é uma parada assim. Ele tem mais 3 temporadas garantidas ainda com o Clippers. E qual que é o grande problema nisso, mano? É porque o Paul George, ele tá sendo muito visado por outras equipes. Philadelphia 76ers, Orlando Magic tá de olho nele, e até o New York Knicks mais cedo nessa temporada ainda teve interesse em trazer ele para jogar ao lado do Jalen Brunson. O Paul George já passou do seu prime. A gente tem que aceitar que o Paul George ele ainda é um jogador excelente, ele ainda é um jogador bem completo, ele ainda pode compor um elenco e somar para um time sólido que vai disputar título, mas ele não pode ser a superestrela que vai depender dele a carga de pontuação. E a falta do Kawhi Leonard deixou isso muito claro, porque num jogo ele fez 33 pontos, no outro jogo ele fez 7 pontos, no outro ele fez 15 pontos, então ele oscila muito de performance e precisa ter outro cara mais brabo que ele na equipe ao lado dele para poder que ele performe bem, para poder que permita essa oscilação ter outro cara no background. No caso, esse cara é o Kawhi Leonard, lesionado, não deu em nada esse time. Agora falando do James Harden um pouquinho mais, mano, ele saiu de outra equipe tretado com o GM por causa de dinheiro, e para que ele permaneça ali ao lado das 2 superestrelas que fez com que ele viesse, ele vai ter que aceitar outro corte salarial, eu acho difícil. E com as novas regras da CBA, que eu já fiz um vídeo aqui antigo no canal explicando a respeito, fica quase impossível de você manter 3 superestrelas no mesmo time ao mesmo tempo, 3 contratos máximos ao mesmo tempo, porque a Luxury Tax, aquela taxa que você tem que pagar por extrapolar o teto salarial, é muito alta. É papo de que vai passar de 100 milhões de dólares se o Clippers reassinar por 3 contratos máximos. E como eu falei da performance do Paul George nessa rodada, também vou precisar falar do James Harden, que ele também teve performances muito boas. Ele teve um jogo 4, eu acho, que ele foi o rei do floater, mano. Ele fez 33 pontos, ele cortava todo mundo no 1 contra 1 e fazia um floaterzinho magnífico. Aí no último jogo que mais precisavam pra empatar a série, ele ficou, se eu não me engano, 3 de 16 nos arremessos de quadra e deu 13 assistências. 13 assistências, beleza. Até porque o jogo de eliminação ele fez uma dupla com o Zubac, já que ninguém tava pontuando de fora, muito boa, e o pick and roll saiu muita pontuação. Só que faltou finalização dele, ele não tava conseguindo finalizar, não tava conseguindo progredir, e acabou que o time foi eliminado. E por que eu digo que esse time do Clippers está lascado agora? Vamos fazer um recapzão geral. Primeiro, eles não têm escolhas de draft. Até 2028 ou até 2029, esse time não tem previsão de pegar uma escolha de draft que seja satisfatória. Acho que só a segunda rodada, talvez. Porque tá tudo na mão do Oklahoma City Thunder. Mano, o Sam Presti reforçando, ele é um gênio. 2, esse time não tem um pivô decente. Isso ficou muito provado com o Ivica Zubac. Esse cara não conseguiu defender o Luka nos cortes, ele não conseguiu defender o Kyrie nos cortes de pick and roll jogando dentro do garrafão. Ele não conseguiu parar o Derek Lively segundo, ele não conseguiu parar o Daniel Gafford, ele não conseguiu parar ninguém dentro do garrafão. O garrafão estava aberto, o Ivica Zubac parece que não sabia fazer um box e todo mundo que infiltrava no garrafão conseguia pontuar pra cima dele. O que fez com que o Ty Lue tomasse até decisões desesperadas, que foi trazer o PJ Tucker, que foi um cara que já passou já do auge dele e não ia conseguir fazer um small ball jogando na 5, velho. Mas só que isso aconteceu nessa série. Então, deixando claro, esse time não tem pivôs decentes, pivôs versáteis que podem espaçar a quadra ou se não defender o aro legal. Terceiro ponto, esse time não tem role players que arremessem bem. Você pode falar que o T-Man ficou lá e tudo mais, ele teve partidas boas, mas no geral, não tem um time satisfatório pra espaçar a quadra. Se você for jogar no small ball, quem que você vai colocar? Vai colocar o PJ Tucker pra jogar na 5, vai colocar o Russell Westbrook correria, que também não arremessa, e vai ficar com outros jogadores que vai precisar rotacionar alguma hora com suas super estrelas. Então, esse time tá precisando de role player, não tem role player decente nesse time. Pra vocês terem uma ideia, quem foi o melhor pontuador da equipe no jogo 6 foi o Norman Powell. E aí chegamos ao ponto 4, que esse time vai precisar da super estrela se quiser performar bem,
só que não vai conseguir assinar com todo mundo pelo contrato que todo mundo quer e vai acabar perdendo algum deles. E tem ainda um quinto ponto que eu vou precisar citar aqui pra vocês, que é os investimentos que esse time sofreu, já que eles estão estreando uma arena de $1 bilhão chamada, acho que, Intuit Dome, e não só satisfeitos em fazer um estádio novo para poder se desvincular do Lakers, né, que eles estão dividindo o mesmo estádio já tem muitos anos, era Staples Center, agora Crypto Arena, e agora eles fizeram um rebranding total, mano, pagaram um designer que deve ter saído um olho da cara, fizeram um logo novo, uniforme novo, tudo novo, identidade visual, tudo um conceito bacana, e aí eles vão estrear apenas com Kawhi Leonard lesionado nessa equipe nova, uma equipe sem escolha de draft, sem roleplay de qualidade, e arriscado perder 2 das suas 3 superestrelas que estavam na temporada passada, que não conseguiu passar nem do primeiro round. Acho que agora eu terminei o que eu tinha pra falar. Agora falando sério, qual que seria uma solução pra esse time? Eles poderiam tentar trazer jogadores por mid-level exception, que é aquele contratinho pequeno pra jogador que tá sem contrato, que tá em free agent, mas é muito difícil de você achar um cara bom por esse valor por um contrato desse. Então a segunda opção que vem à minha mente é procurar uma joia lá na D-League. Tentar trazer um cara que nem foi tirado da D-League, o Naz Reid, que nem foi tirado da D-League, o Lu Dort, que nem foi tirado da D-League, outros vários jogadores que performam super bem hoje na NBA. E outra saída seria esperar os jogadores que foram draftados essa temporada passada, no draft de 2023, chegarem no vencimento de contrato ali e tentar convencer eles de vir jogar por um contrato baixo ao lado de jogadores como Kawhi Leonard, Paul George e James Harden. Depois de reassinar com essa rapaziada, obviamente. E nisso eu tô colocando nomes como Jarvis Walker, como Bilal Coulibaly. Quem sabe não sonhar com o Amen Thompson, o Alzar Thompson, assim, um cara mais defensor que consegue desenvolver um arremessinho nele ali, consegue colocar ele pra encaixar junto com essa rapaziada, jogar ao lado desses 3 que eu citei. Tentar envolver em alguma troca o Ivat Zubac, um tipo de pivô que espace um pouco mais a quadra, já que você vai jogar com 3 jogadores a nível superestrela que vão precisar de mais espaço, vão precisar de uma versatilidade maior, mas a realidade é que é mais fácil falar sobre a situação do Clippers e buscar uma solução assim mediana do que realmente fazer. O time se encontra numa sinuca de bico totalmente complicada. E eu quero saber de você, se você for torcedor do Clippers, o que você acha que o Clippers poderia fazer para resolver a situação que se encontra? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de ler a sua opinião. Se você quiser me apoiar, já sabe, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber vários vídeos como esse e deixar o likezão para que esse vídeo seja recomendado para mais amantes de basquete. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Falou!